Fala galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam em paz. Então vamos lá. Na nossa última aula a gente discutiu um pouco algumas categorias geográficas. Quais foram essas? Lugar e paisagem. Na nossa aula de hoje nós iremos discutir outras categorias que irão nos auxiliar na compreensão da nossa realidade. E para iniciarmos a nossa aula, vamos assistir a esse breve vídeo. Apesar das alamedas, das estátuas, dos playgrounds, essa praça ainda guarda um pouco da ordem que a natureza estabeleceu. Essas árvores nasceram aqui. E esse parque é uma amostra de como era o espaço da cidade antes de sofrer a ação transformadora do homem. As relações entre natureza e sociedade, ou melhor, as relações entre a natureza e os seres humanos que a modificam, são estudadas pela geografia. Então vamos lá. A partir desse vídeo, qual categoria nós iremos estudar? Espaço geográfico. No vídeo a gente viu que elementos da natureza dentro de um espaço que tem elementos artificiais. Esses elementos artificiais foram construídos através de quem? Da ação do ser humano. E é através dessa relação natureza e ação do homem que nós iremos estudar o espaço geográfico. E para começar esse estudo, eu vou falar um pouquinho como o geógrafo Milton Santos entende o espaço geográfico. Para ele, paisagem e o espaço não são sinônimos. Ou seja, ele quer dizer que paisagem e espaço são diferentes. Por quê? Paisagem é um conjunto de formas heterogêneas, de diferentes épocas, que nós conseguimos abarcar através dos nossos sentidos. Já espaço, vamos ver o que é que Milton Santos entende por espaço geográfico através desse vídeo aqui. Veja o que o professor Milton Santos diz sobre o espaço geográfico. O espaço deve ser considerado como um conjunto que não pode ser separado, onde há, de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais, e de outro lado, a vida que os preenche e anima, ou seja, a sociedade em movimento. Então, através desse vídeo, a gente viu o quê? Que o espaço geográfico ele é composto por um conjunto de formas, mais a vida que os anima. Como assim? Esse conjunto de formas que está dentro desse espaço, tem dentro dele quem? A sociedade que está vivendo nesse espaço geográfico. Então, para Milton Santos, o espaço geográfico é esse conjunto de formas, mais a vida que os anima. Para entendermos melhor, então, o que é espaço geográfico, vamos ver outras concepções. Então, o espaço geográfico ele é a inter-relação entre sociedade e natureza. Como assim? O homem ele se apropria dessa natureza e, através dessa apropriação, ele a transforma. E nessa transformação ocorre o quê? Uma mudança desse espaço geográfico. Assim a gente analisa o espaço geográfico através dessa inter-relação entre sociedade e natureza. Outra concepção é que o espaço é historicamente produzido pelo homem, enquanto organiza economicamente e socialmente sua sociedade. Ou seja, o homem ao longo do tempo, ele vem transformando esse espaço geográfico. À medida em que ele tem essa relação com a natureza, transforma essa natureza através do seu trabalho, ele vai organizando a sua sociedade economicamente e socialmente. Consequentemente, vai construindo o espaço geográfico, que é resultado de quê? Das relações econômicas, políticas e culturais. Através dessas relações econômicas, políticas e culturais é que esse espaço ele vai sendo transformado. E quem é o principal sujeito transformador desse espaço? O ser humano. É o ser humano que transforma esse espaço através dessas relações. Assim, para resumir o que é o espaço geográfico, ele nada mais é do que o espaço natural modificado pelo trabalho humano. Dessa maneira, a gente vai ver o seguinte, que esse espaço, existe uma inter-relação entre sociedade e natureza. Ele é construído historicamente por quem? Pelo trabalho
do ser humano e através das relações econômicas, políticas e culturais. Dessa maneira, esse espaço geográfico vai sendo transformado e nós, enquanto sujeitos que atuamos nesse espaço, devemos compreender essa inter-relação entre sociedade e natureza para, enquanto cidadão, poder agir politicamente nas mudanças desse espaço geográfico. Vamos analisar aqui um pouquinho mais o que é esse espaço geográfico a partir de outras concepções. Vamos olhar aqui essa imagem. Nessa imagem de satélite à noite, vamos ver alguns pontos da Terra mais iluminados do que outros. O que isso quer dizer? Milton Santos, ele criou uma concepção de espaço que ele denominou de espaço luminoso e espaço opaco. Quando ele diz espaço luminoso, não é porque tem mais iluminação. Ele coloca que o espaço ele é luminoso quando este acumula densidades técnicas, informacionais e se tornam aptos a atrair atividades econômicas, capitais e tecnologia. Resumindo, o espaço luminoso são aqueles que têm grande quantidade de tecnologia, informação e capital. Logo, esse espaço luminoso são os espaços mais desenvolvidos, onde tem a maior acumulação de riqueza. Vamos ver por essa foto o Japão. O Japão é um espaço luminoso porque tem o quê? Uma grande densidade de tecnologia, informação e capital. Já o espaço opaco são locais desprovidos de tecnologia, informação e capital. Vamos ver por essa imagem. Por exemplo, aqui no Brasil tem áreas que são desprovidas de quê? De tecnologia, informação e capital. Logo, esses locais, esses espaços, são denominados de espaços opacos. Voltando para a imagem, a gente vai ver o quê? Que essas áreas mais iluminadas aqui, coincidentemente ou não, são as áreas que têm a maior densidade de tecnologia, informação e capital. Aqui é a área dos Estados Unidos. Olha aqui a Europa, ó. Também são áreas com grande densidade de tecnologia, informação e capital. Olha aqui a região ó, do Japão, também a mesma coisa. Já as regiões aqui da África, tá vendo? Por coincidência ou não, elas são menos iluminadas, são chamados de espaços opacos, não porque tem menos luz, mas porque são desprovidos de quê? Tecnologia, capital e informação. Se a gente pegar aqui do Brasil um exemplo de espaço luminoso e espaço opaco, a gente pode colocar São Paulo como um espaço luminoso. Já Coronel João Sá, um espaço opaco. Por quê? Porque Coronel João Sá é um local que não tem uma grande densidade de tecnologia, capital e informação. Logo, dentro dessa divisão, ele se torna um espaço opaco. Já São Paulo, um espaço luminoso. Beleza? Vamos analisar agora mais um vídeo curto para a gente entender qual categoria vamos discutir. A Segunda Grande Guerra começou porque a Alemanha invadiu o território da Polônia. Árabes e judeus disputam territórios na Palestina. E no Brasil, discute-se até hoje o direito dos índios ao seu território. A partir do vídeo a gente vai discutir o que? Território. E o que é o território? É um espaço definido pelas relações de poder. E são as relações de poder que estabelecem os limites de um território. Ou seja, o que é território? Vamos pegar aqui o Brasil. É esse espaço aqui delimitado, ó. Tá vendo? O Brasil tem os seus limites territoriais delimitadinho. E dentro desse limite territorial existe uma relação de poder. Por exemplo, a Argentina, o governo da Argentina não pode chegar aqui e mudar a lei de trânsito do Brasil. Por quê? Porque dentro do espaço brasileiro, quem pode fazer isso é o Estado brasileiro, através da sua relação de poder que esse Estado tem em seu território. Então, esse território é um espaço definido pelas relações de quê? De poder. Então, para a gente pensar em território, sempre vamos fazer o quê? Associar esse território às relações de poder, domínio e apropriação neles contidas. Se a gente for olhar essa outra imagem aqui, ó, aqui é um território indígena. Por quê? Porque essa delimitação desse território indígena está assentada através da relação de quê? De poder, de domínio e apropriação. Outra pessoa pode se apropriar desse território sem a permissão dos índios? Não, porque aqui
quem domina esse território, quem exerce esse poder e esse domínio e apropriação são os indígenas. Logo, essa área aqui é delimitada e chamada de território. Esse território ele pode ser um território permanente, como o Brasil, que já tem as suas fronteiras definidas há alguns séculos. Então ele é permanente, mas ele pode mudar? Pode. Ou ele pode diminuir um dia, ou pode aumentar o seu território, mas ele é permanente porque ele mantém uma constância de delimitação desse território e de domínio nessa área que compõe o território brasileiro. Esse território também ele pode ser um território temporário. Vou dar um exemplo, uma feira livre. No momento da feira, aquela área ali a gente vai chamar de um território. Por quê? Porque as pessoas que estão dentro daquela feira, os vendedores, as pessoas que estão comprando, estão exercendo uma relação de poder, domínio e apropriação daquela área. Por exemplo, se chegasse uma pessoa e dissesse, nesse momento da feira eu quero que acabe para que eu coloque uma festa. Vocês acham que ia acabar a feira? Não. Por que não ia acabar? Porque naquele momento da feira existem atores e sujeitos sociais que exercem um poder naquela área. Só que aquela feira vai ser temporária. Pode durar horas ou um dia. E depois essa área da feira vai se desfazer e esse território é um território temporário. Então o território ele pode ser permanente e temporário. Beleza, pessoal? E esse território ele é apropriado por diferentes atores sociais. E isso a gente vai chamar de territorialidade. E o que é essa territorialidade? Diversas formas de apropriação do território. Vamos ver um exemplo aqui através desse vídeo. À medida que a gente vai andando pela cidade, a gente encontra vários grupos sociais que vão ocupando áreas gradativamente. Como, por exemplo, os vendedores ambulantes, que ocupam as principais ruas comerciais. A gente encontra também tribos urbanas, e habitantes de rua. A ausência dos poderes públicos ainda pode ocasionar territorialidades ligadas a atividades ilegais e à contravenção. Você já deve ter acompanhado pela mídia reportagens sobre os territórios ocupados pelo narcotráfico e pelo jogo do bicho. Então nesse vídeo a gente viu o quê? Que a territorialidade ela pode ser exercida por grupos sociais, como tribos urbanas, como você viu também ali ele colocando os moradores de rua. Se os moradores de rua estão debaixo de uma ponte, ele está exercendo a territorialidade naquele espaço. Porque naquele momento ele está exercendo um domínio e um poder naquela área. Outra forma de territorialidade é o narcotráfico. Quantas vezes a gente já viu notícias na televisão de turistas que colocam no GPS para ir para um local e vão parar dentro de uma favela. E quando chegam lá, muitos morrem. Por quê? Porque os traficantes naquela região ali exercem poder naquela área. Eles se apropriam daquele espaço e estão exercendo o que ali naquele espaço? A territorialidade. De forma ilegal, mas estão exercendo essa territorialidade. Então essa territorialidade ela pode ser exercida de diversas formas de apropriação do território. Outra categoria que nós iremos ver vai ser o que? Região. E o que é região? É uma extensão territorial na qual há um conjunto de elementos ambientais, econômicos e socioculturais que a distingue de outra área. Como assim? Vamos pegar um exemplo, a região Nordeste e a região Sudeste. São regiões que apresentam diferenças, tanto econômicas quanto socioculturais. A região Nordeste é uma região menos desenvolvida, por exemplo, em relação à região Sudeste. Então a gente já vai ter um elemento econômico que diferencia as duas regiões. A nossa cultura, nosso comportamento sociocultural da região Nordeste é diferente da região Sudeste. Então, temos outro elemento que diferencia essas regiões. Então, essa extensão territorial a gente chama de quê? De região. Eu vou dar um exemplo aqui através de umas figuras. Vou pegar aqui a região Nordeste e nessa região Nordeste vamos atentar nessa área amarelinha aqui, que é chamada de Zona da Mata. A Zona da Mata ela vem do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. E nessa área aqui delimitada, ela é chamada de região açucareira. Por quê? Nessa área aqui há a extração mecanizada da cana-de-açúcar. Então aqui nessa área, o poder econômico vai estar voltado para quê?
para cana de açúcar. Então coloca-se essa área aqui como uma região açucareira. Se a gente descer mais um pouquinho aqui, ó, para o sul, vamos ver outra área que é chamada de a área metropolitana de Salvador, que é chamada de Recôncavo Baiano. Aqui nessa área aqui a gente tem vários polos industriais, como indústrias automobilísticas, indústrias químicas. Se a gente for olhar essa região, já vai ser diferente da região mais acima norte, que é uma região açucareira. Então, qual é o elemento que diferencia um do outro? A questão econômica. E se a gente for mais para o sul, a gente vai ter nessa região sul aqui, a região chamada região cacaueira, que é a produção e o cultivo do cacau, que é uma matéria-prima para o chocolate. Pegando essas três imagens aqui da Zona da Mata, eu tenho três regiões. Uma região açucareira, uma região aqui mais industrial, na região metropolitana de Salvador, e aqui mais ao sul, uma região de produção de quê? De cacau. E assim, qual é o elemento que diferencia essas regiões? O elemento econômico. Então a região ela vai ser delimitada através dessas diferenças de elementos, tanto ambientais, econômicos ou socioculturais. Então nessa aula a gente viu um pouquinho algumas categorias como espaço geográfico, território e região. Assim, pessoal, a gente fica com essa discussão. Utilizem a aula, leiam os textos, fiquem em paz e um abraço a todos.